Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor Deus, venho hoje lhe pedir que me dê consciência para honrar e respeitar a aliança que fiz com meu marido na tua presença. Peço-te também que no meu casamento venha se cumprir a palavra de Efésios no capítulo 5, que diz que o marido deve amar a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite ao marido. Que sejamos, ó Deus, uma só carne, que venhamos crescer, amadurecer no nosso relacionamento. Que o nosso matrimônio venha cumprir com os propósitos que já foram designados por ti desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é a importância de se transformar no casamento. Para começar essa prosa, vou ler o livro de João, capítulo 2, versículo 1. As bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, medida antiga equivalente a cerca de 40 litros. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Eu sei que esse é um dos textos mais famosos sobre casamento que já ouvimos na Bíblia. Eu mesma já ouvi e vi várias pregações que utilizaram esse texto. Mas nada melhor do que estar casada e passar por situações que só um casamento pode trazer para conseguir entender na íntegra o que o Senhor Jesus quis ensinar usando essa transformação de água em vinho, para podermos colocar em prática no nosso relacionamento. Para começar, vamos falar da água, pois é essa substância que sofrerá a transformação, por assim dizer. Bem, as características básicas da água são: não possuir cor, ela é incolor; não possuir gosto, ela é insípida; não possuir cheiro, ela é inodora. Também já conhecemos quais são os estados da água: estado sólido, líquido e gasoso. O ciclo da água ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O ciclo da água é caracterizado pelo movimento contínuo de água entre a atmosfera e a superfície terrestre. Quando a chuva cai, a água pode seguir diferentes caminhos, dependendo de onde ocorreu a precipitação. Ela cai diretamente nos recursos hídricos, infiltra-se no solo e em fendas de rochas, pode ser absorvida pelas plantas, entre outros. Antes que alguém pense que isso aqui é uma aula de ciência, já vou explicar porque tive que especificar as características da água. Vamos voltar para o casamento. Pois bem, antes de casar, todos nós somos solteiros e, assim como a água, somos livres. Corremos por diversos caminhos, não precisamos dar satisfação para ninguém. Somos, de certa forma, egoístas, porque não temos obrigação de cuidar de outra pessoa. Pensamos no nosso futuro, na nossa profissão, pensamos em nós mesmos. Não precisamos ter cor, gosto ou cheiro, porque nós nos moldamos à situação, assim como a água. Já viram os adolescentes e jovens que um dia gostam de preto, se vestem de preto, depois acham isso tudo cafona, muda a cor, o corte do cabelo e começa tudo de novo?
O importante é ser ele mesmo, sem precisar se explicar para ninguém. Um solteiro pode receber proposta para ir trabalhar lá no Japão e mudar-se sem se preocupar se alguém está de acordo ou não. Se criança vai se adaptar à mudança, se vão aprender a falar o idioma. Isso para o solteiro não importa, porque ele sozinho vai se adaptar à situação conforme a sua conveniência e de mais ninguém. Com a água é a mesma coisa. Se a temperatura ficar quente, ela evapora. Se esfriar, ela precipita na forma líquida. E se a temperatura cair mais um pouco, ela congela. Mas não muda as suas características físicas, continua sendo H2O. Depois de analisar as características da água, que percebi o porquê que o Senhor Jesus, em um casamento, ao invés de usar um suco para transformar em vinho, usou a água. E antes que alguém diga, mas como que você sabe que tinha suco no casamento? Eu logo respondo, pois bem, vejamos, um casamento que tinha mestre-sala, ou melhor dizendo, nos dias de hoje seria um cerimonial, não era um casamento de pessoas que não tinham condições. Além do mais, quando preparamos uma festa, sempre pensamos em quem bebe o quê. Então é lógico que na festa, além do vinho e da água, foi servido alguns sucos para as crianças, para as pessoas que não gostam de vinho. E se pensarmos no suco, seria o mais lógico usar suco de uva para transformar em vinho, já que o suco possui as propriedades principais do vinho antes da fermentação. Então, cheguei em um ponto que muito me intrigava. Já ouvi pregações e, para não dizer que, já até participei de debates onde existem pessoas que defendem que Jesus não transformou água em vinho, mas em suco de uva, porque vinho tem álcool e etc. Mas o mais importante, por incrível que pareça, as pessoas não prestaram atenção na mensagem e ficaram mais preocupados se era vinho ou suco de uva, quando, na verdade, a mensagem traz a revelação sobre a transformação da vida de solteiro para a vida de casado. Se a mensagem fala da transformação da vida de solteiro para a vida de casado, de maneira nenhuma a água seria transformada em suco de uva. Sabe por quê? Porque para fazer suco de uva não precisa de transformação nenhuma, basta espremer a fruta e colocar água. E como sabemos, a água é um solvente universal. Se você misturar suco de uva na água, o gosto será de suco de uva. Se misturarmos suco de caju com a água, o gosto será de suco de caju. Portanto, suco nenhum sofre transformação. Já o vinho não acontece sem a transformação química. O processo de produção do vinho é a fermentação alcoólica, uma reação química realizada pela ação de micro-organismos chamados leveduras, que transformam os açúcares presentes na fruta em álcool etílico. A reação também libera gás carbônico. Ou seja, para se obter vinho precisa fermentar, aquecer, alterar a temperatura, onde irá acontecer a quebra de moléculas, as leveduras irão consumir os aminoácidos e liberar gás. Uau! Já estou até vendo 2 solteiros saindo da vida livre e ficando engarrafados juntos. Aí o negócio começa a esquentar. Começa a divisão, o quebra-quebra, e será preciso liberar aquilo que não se encaixa na vida de casado. E vou te falar, se não tiver Jesus, dificilmente um casamento aguenta. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa. E vamos juntos orar ao Senhor para que consigamos transformar o nosso casamento. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!